Muito bem, ouvintes e inscritos do nosso canal Operadores de Áudio e sua importância no rádio. Dessa vez vamos abrir espaço para o nosso colega de trabalho, também operador de áudio, Fabrício Ferreira, atualmente na Rádio FM O Dia, mas com passagens em muitas emissoras de rádio, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir aí o Fabrício contando as suas experiências e uma passagem muito engraçada, mas eu vou deixar ele contar. Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso canal Operadores de Áudio e sua importância no rádio. E como você diz lá no finalzinho do seu áudio, o objetivo do canal é realmente esse, é dar voz aos profissionais que na maioria das vezes não são reconhecidos. O sucesso da rádio acontecer precisa passar pela mão do operador de áudio. Esse é o objetivo do nosso canal, Fabrício e colegas de profissão, é valorizar a cada profissional, cada operador de áudio. Por isso que o espaço está aberto. Se você é um operador de áudio, está entrando nesse canal convidado por alguém, entre em contato com a gente. Grave também o seu depoimento e vamos colocar aqui com o maior prazer. Fabrício Ferreira, o espaço é seu, meu irmão. Conte aí a sua história, queremos ouvir. Seja bem-vindo ao nosso canal. Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio. Oi, gente, aqui é Fabrício Ferreira, operador de áudio e gravações. Quero agradecer a indicação do amigo André Luiz, pro Cláudio Fernandes, para eu estar aqui, falando um pouco da minha vida de rádio, experiência de rádio para vocês. Eu comecei no rádio, na Rádio Solimões, de Nova Iguaçu, no 1480 AM, em 1991. Indicado pela minha mãe. Minha mãe, Joana Dark, tinha um programa sertanejo lá nessa rádio e falou pra mim que queria que eu fizesse estágio lá, de operador. E aí ela falou com o Índio Paixão, que era o chefe lá, me indicou, eles me chamaram, eu fui e acabei gostando, como rádio é uma cachaça, que a gente já sabe, e fiquei lá e... Com 3 meses eu já tinha rodado a rádio toda, todos os horários e fazia todos os programas. E aí nesses 3 meses surgiu uma vaga e já me encaixaram no quadro de funcionários, fui contratado, e já me tornei um operador, carteira assinada, tal, bonitinho. De 91 eu fiquei até 96 na Rádio Solimões. Como já falei, meu chefe foi o Índio Paixão, o cara que me ensinou muito. Graças a Deus ele foi meu chefe, aprendi muito com ele. Ele era um cara durão, Tivesse que te dar uma bronca, dava mesmo, não tinha essa. Mas também se alguém mexesse com a equipe do Índio, aí o negócio ficava feio. É aquele chefe que colocava à frente da equipe e tomava partido, defendia. É o cara que corria atrás pra gente, Era esse tipo de chefe. Conheci também na Rádio Solimões o Sérgio Lopes, Serginho, técnico, que foi o cara que me indicou para a Rádio Manchete AM, Em 96 eu fui para a Manchete, na época Block, Lá também, foi muito legal, aquele prédio maravilhoso, tinha tudo naquele prédio, a TV era lá, tinha os restaurantes, eram 3, tinha cantina, tinha consultório médico, tinha as revistas, tinha tudo, Uma estrutura que eu nunca tinha conhecido, e até hoje em dia é difícil de ver. Lá eu conheci Alexandre Ferreira, muitos outros amigos, conheci Rodolfo Paul, conheci Roberto Canásio, Ézio Machado, operador, Marcelo Santos, Esses caras me deram força beça. E aí foi muito legal, eu fiquei sendo operador do Alexandre Ferreira na Rádio Manchete, Até o finalzinho, que foi em 99, fiquei 3 anos lá. Depois disso, trabalhei numa ONG de rádio, e indicação do Rodolfo Paul, que era diretor artístico da Manchete AM, eu fui pra Rádio Globo. Lá eu conheci o Paizinho, também outro cara que, chefe pra caramba, gente boníssima, Paizinho, cara 100%. Também é um tipo de chefe que fechava com a equipe, que corria atrás. Eu tô comentando isso da questão do chefe porque hoje em dia a gente sente falta. A gente sente falta de um cara que corra atrás pela gente. E o Paizinho também era esse tipo de chefe, Eu dei sorte com esses chefes que eu tive. E uma temporada que eu passei lá
na Rádio Globo. Fiquei lá de 2001 até 2005. Foram 4 anos que eu fiquei lá na Rádio Globo. E eu saí de lá por uma infelicidade, né? A gente trabalhava de madrugada, aí as pessoas achavam que de madrugada o operador não tinha nada para fazer, né? Pelo contrário. Eu chegava lá meia-noite, já tinha coisa lá esperando para fazer. E tinha programas na CBN que a gente tinha que extrair o conteúdo de outras praças, ou seja, eu ia pro estúdio de jornalismo, né? Lá tinha uma rede enorme, né? Que a gente entrava nas rádios CBN de qualquer lugar do Brasil. Eu ia lá em Brasília e pegava uma matéria do estúdio J de lá, entendeu? E era tudo separado, tinha todos os estúdios bonitinhos nessa rede das outras praças, São Paulo, Minas, Brasília, todas. Aí eu pegava lá a matéria, trazia pra mim aqui no Rio e começava a fazer a cópia. E eu tava fazendo a cópia, né, dessa matéria do PC para o MD, e o outro MD, né, eu estava ouvindo coisas minhas particulares. E nomeando elas, né? E dando nome, né? Eu sou até conhecido aí. Virei meme no meio do rádio por causa disso. Eu tava lá nomeando meu gatinho, meu cachorrinho, minha galinha e tal. E tava vazando tudo na gravação que ia no programa do Heródoto Barbeiro na CBN. E eu não sabia disso. Ah, Fabrício, você gravou com o canal aberto. Você fez isso com o canal aberto? Não, eu não fiz. Infelizmente tinha um jump lá, de um MD pro outro. Aquele cabinho digital, né? Tava lá jampeado e eu não sabia que a manutenção tava fazendo testes lá e tal. E esqueceram esse jump lá. Já tava dando problema antes de acontecer comigo. Tava dando problema com outro operador. Quase foi demitido. E aí deu problema comigo. Só que foi no quadro do Heródoto Barbeiro na CBN. Então não teve jeito. Aí me detonaram. A entrevista com o Heródoto, ele falando, entrevistando lá a pessoa, que eu não lembro quem era, e aí o cachorro, uau! O cachorro latindo, o gato miava, aí vinha a galinha, vinha o galo, pô, aí, cara, não teve jeito, né? Me detonaram. Mas, fazer o quê? Coisa que acontece. E aí, da Globo, eu fui pra Rádio Tupi, e fiquei lá 9 anos e 8 meses. Lá também rodei a rádio, fui folguista, eu operei Clóvis, operei Fernando Sérgio, operei Silvio Samper, Apolinho, Pedro Augusto e Heleno Rotai, porque eu deixei por último Heleno Rotai, porque foi uma grata passagem que eu tive lá na Rádio Tupi, né, operar o programa do Heleno. Eu gostava de operar o programa, gosto do Heleno, né, até hoje. E uma passagem engraçada no programa do Heleno foi o seguinte: a gente sabia que o Heleno, ele não aguentava assim ouvir a pessoa quando era gago e nem fanho, né? Gente, longe de mim, e hoje em dia tá difícil, longe de mim querer ridicularizar essas pessoas, não. Mas pra ser sincero, que é engraçado, é. Aí a gente sabia que o Heleno não aguentava, assim, ele não debochava, né? Ninguém debocha, né? E ele não debochava, mas se ele ouvisse, né, a pessoa gaguejando na frente dele, ou então falando daquele jeito fanho, ele não aguentava, ele começava a rir, entendeu? E aí eu falei com a Renata assim, a Renata Henriques era a produtora dele. E ela fazia produção na época, né? Ela ficava junto ali no estúdio, no ao vivo, com ele. E eu era operador. Então eu chamei a Renata e falei: Renata, bota aquele ouvinte, que ele é gago, entendeu? Aí eu me lembro que ela falou assim: mas Fabrício, ele vai rir. Eu falei: mas a intenção é essa. Aí ela ligou e colocou o ouvinte. E quando ele chamou o ouvinte, aí quando o ouvinte começou a falar que ele... Aí fez o sinal pra mim de tesoura: corta o microfone. Aí eu cortei o microfone e ele encaixou numa risada e ele não voltava mais. Eu fui pro comercial e, entendeu? Foi isso. Foi engraçado. Só você vivendo pra ver, né? Infelizmente uma perda nós tivemos aí, né? O operador do Heleno Rotai, Jorginho Epa, né? Se foi e tal. A gente sente porque
trabalhei com o Jorginho esse tempo que eu tive lá na Tupi toda. Eu tinha trabalhado com ele na Rádio Globo, ele ficou um tempinho lá, depois voltou para Tupi. E quando eu fui para Tupi, o Jorginho já estava lá. E aí, esses 9 anos e 8 meses que eu passei na Tupi, trabalhei com o Jorginho. E quando eu saí do programa do Heleno, o Jorginho assumiu o horário, se tornou um grande amigo do Heleno, o Jorginho, né? E aí o cara se foi. Também são coisas que acontecem, mas a gente sente e fica a saudade do amigo. E depois, Rádio Tupi, eu fiz Rádio Rio de Janeiro, passei um tempo lá, conheci meu amigo Pablo, também operador, fiz alguns amigos lá, Leila, Clever, irmão do Weber, que é operador também na Tupi, no futebol, e que também hoje em dia está na Rádio Rio de Janeiro. E depois da Rádio Rio de Janeiro, eu saí de lá em 2019, né? Aí eu não procurei rádio, não queria voltar para a rádio e tal, e fui fazer Uber. Só que veio a pandemia, aí me quebrou, né? Nossa, foram tempos difíceis. E então eu comecei a procurar em rádio de novo. Passei na Paradiso, fiquei um tempinho lá, mas não foi muito legal, saí fora. Fiz finais de semana para um amigo na Rádio Catedral. E logo depois eu já sem esperança de conseguir, porque estava muito difícil conseguir um emprego, mas quando foi em 2021, me chamaram aqui para FM O Dia. E aqui estou até hoje. Já conheci grandes pessoas aqui, como Alan Oliveira, né, que trabalho com ele aqui de manhã, sou operador de gravações aqui na FM O Dia. E é isso, estamos aí. E ser operador de áudio é muito legal, quando você vê o teu trabalho já pronto, né, já concretizado, um projeto qualquer que você gravou, editou, montou, ou mesmo você na mesa, ao vivo, né, operando o programa ali na hora, que não pode ter buraco, não pode ter furo, e você fica naquela adrenalina para dar tudo certo, é muito legal. E na parte de gravações, né, como eu já falei, né, você gravou, você editou, você montou, aí você viu todo o projeto já pronto e foi pro ar, né? Isso é muito legal, é muito bom. Você vê que o teu trabalho está fluindo e que você está ali no meio. O teu nome está ali no meio, a tua profissão está ali no meio, o teu trabalho está ali, né? Sendo realizado, sendo irradiado e as pessoas ouvindo o que você fez. Assim, a Rádio FM O Dia é líder de audiência, né? Aí você imagina quantas pessoas por minuto ouvem a rádio e estão ouvindo o que você está fazendo, está realizando. E aí, por mais que não chegue pra gente todo elogio que se tem na rádio, também cabe a você, operador de áudio, né? Porque você trabalha para isso. Mesmo que muitos não reconheçam o teu trabalho, mas é teu. E o que é teu, ninguém tira. Só Deus. Ou seja, o teu mérito, ninguém tira, irmão. Você já fez, você já realizou. Então, parte do sucesso de cada emissora de rádio também cabe a esse profissional que é o operador de áudio. Galera, muito obrigado por ter me convidado para participar desse podcast e agradeço em nome de todos os operadores de áudio que eu conheço, são meus colegas, são meus amigos. Um abraço a cada um deles, que são muitos, né? Como é que eu vou lembrar o nome de todos? Muito boa essa iniciativa, porque dá voz pra gente falar um pouco do nosso dia a dia, das nossas histórias, né? E é muito legal. Você ouviu o podcast Operadores de Áudio e sua importância no rádio.